nossas melhores vibrações para ele. Bem, é sempre uma alegria estar de volta aqui à casa de Eurípides de Barçamorro, sobretudo também que tem uma ligação grande com ele, através de Sacramento, Santa Maria, e convido muito o pessoal de lá, a Xingorina. Então, é alguma coisa muito familiar para mim conviver com uma casa que espelha o nome desse nosso mentor espiritual. Obrigado pela atenção de todos. Eu espero ser inspirado no tema que me propus. Mas, obviamente, é um tema muito longo. Eu sempre preparo uma apostila, que é também trabalhoso, mas é a minha missão. Então, o tema de hoje, se tem alguma vaga, uma cadeira, uma coisa assim, tá? Não. Bom, o tema de hoje nos fala sobre... Não, eu vou fazer aqui um cabelo aqui, já resolve. Obrigado. O tema de hoje nos fala sobre as 4 fases de Jesus. Isso numa visão espírita. A figura de Jesus, ela não é muito estudada sistematicamente dentro da casa espírita. Numa mensagem de Vicente de Paulo, contida no Evangelho segundo o Espiritismo, ele se lamenta de que as pessoas não estudam a Bíblia e aqueles que estudam pouco compreendem a Bíblia, na referência ao Novo Testamento. Mas a Bíblia, o Novo Testamento, na doutrina do Cristo, é a própria doutrina do Espiritismo. O Espiritismo não existe sem Jesus. Embora o percurso que nós vamos fazendo, parece que Jesus vai sendo esquecido. Então, na data de hoje, eu vou cumprir aqui esse papel de reviver a proposta de Jesus desde a época do seu advento até a época em que ele promoveu o advento da doutrina espírita sob o pseudônimo de Espírito de Verdade. Então vamos ver o que a doutrina e o que os nossos textos eles falam sobre a vinda de Jesus. Tá? Bem, um dos primeiros pontos nossos é entendermos que quando a humanidade decai moralmente, quando ela perde seus valores, de tempos em tempos, Deus manda um missionário seu, uma figura crística. Leiamos aqui Cristo como ungido, de Christos, do grego, ungido, foi o primeiro nome que deram os cristãos em Coríntio, o ungido, que é Christos, ou em hebraico, Messiá, que também é o ungido. Então, de tempos em tempos, Deus nos envia esses seres sublimes para reativar na humanidade a força da virtude, a força do bem e promover uma retificação daquilo que está em queda. Por isso, nós jamais devemos nos desesperar com as coisas que estão acontecendo aí, ou com ideias apocalípticas do fim do mundo, que o mundo vai se acabar. O mundo jamais vai se acabar, a não ser quando cumprir o seu papel de se tornar um mundo de prevalência do bem sobre o mal, um mundo em que haverá a regeneração e não mais o mundo que nós vivemos hoje, ainda inferior de provas e expiações. A presença de Deus é constante,
E é isso que nós temos que ter, essa fixação no dia a dia da nossa vida, porque nós somos bombardeados por uma mídia absolutamente negativa. São crimes, são reportagens de destruição, são corrupções, são situações de imoralidade. A mídia parece que ela se compraz em trazer uma imagem absolutamente negativa da natureza humana ou da sociedade. Quando não, aqui nós temos o exemplo de um grupo, né? Esse grupo que está conosco, que se dedica às coisas do bem. Só que o bem não é algo que a mídia se interesse. Ela se interessa por coisas que ativam a sensualidade das pessoas e as suas paixões. Mas por trás de tudo isso, dessa superfície, existe Deus, há Deus. E é aí que nós temos que entender que esse processo de progresso e de evolução, ele é ininterrupto. Então, a partir dessa concepção, então, de tempos em tempos, Deus manda à humanidade esses seres virtuosos, justamente quando ela está começando a decair as suas viciações sensuais e materialistas. Esses missionários, Allan Kardec chamou de reveladores espirituais no livro A Gênese. Eles são responsáveis por trazer uma missão de esclarecimento para nós e de fortalecimento do bem. E esses reveladores espirituais, eles se encontram em todas as religiões. Isso que é importante nós dizermos. Enfim, então, a Índia, que tem uma tradição muito antiga de espiritualidade, que sabe 6.000, 7.000 anos antes de Cristo, antes mesmo do povo judeu, que tem o seu livro sagrado, o Bhagavad Gita, ele declara no Bhagavad Gita, que foi escrito pelo Senhor Krishna, que sempre que a virtude declina e o vício predomina, eu me encarno como avatar. Sempre que a virtude declina e o vício predomina, eu me encarno como avatar. Bem, eu me encarno como avatar. E avatar é a encarnação crística. Lembrando, mais uma vez, que Jesus não é Cristo. Jesus é o Cristo. Nós temos que abrir um pouco o nosso conhecimento. É o ungido, o ungido, o Cristos. O nome dele é Jesus. Ele foi adjetivado do o Cristo. Tá? Enfim, e a virtude declina, eu me encarno com o avatar, que é uma encarnação crística. Eu apareço de forma visível, era após era, para proteger os virtuosos e destruir a prática do mal, a fim de restabelecer a justiça. Então essa posição é clara. Proteger os virtuosos, vamos gravar isso, destruir o mal e restabelecer a justiça. Então, a reversão que Deus impõe, né, promove numa humanidade que está decadente. Bem, se nós chegarmos ao Evangelho, subir um pouquinho, segundo o Espiritismo, não é? Nós vamos ver que o Espírito da Verdade, ele nos dá o seguinte texto: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas e confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Essa mensagem está justamente na introdução do Evangelho. Então, a similaridade de textos, um do Senhor Krishna
e outro de Jesus mostrando que ambos têm a mesma determinação e o mesmo comprometimento com Deus. E nos prolegômenos, que é o prefácio do Livro dos Espíritos, que vem assinado por uma pleiade de espíritos superiores, eles dizem o seguinte: os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados para a providência, para uma manifestação universal, e que, sendo eles ministros de Deus, lê-se espíritos superiores e os agentes da sua vontade, têm por missão instruir, esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Bem, então nós vamos entendendo que as coisas não são tão negativas como se pensa. Como muitas pessoas acordam pela manhã e começam a perguntar: Paulo, você viu isso, você leu aquilo? Eu falei: poxa, eu acordei, um dia para mim está começando, tenho N horas para fazer o bem e para servir os outros. Essa que é a minha preocupação, não é ficar fixado nessa ou naquela situação negativa. Então nós entendemos que por trás de todas essas circunstâncias existem os Cristos, ou as figuras crísticas, seja no Oriente, seja no Ocidente, de acordo com a cultura, a época e o nível de evolução espiritual de uma determinada civilização. Jesus foi a nossa encarnação crística, ou seja, ele expressava a vontade de Deus nesse sentido e trazia novas e inéditas concepções morais para nós, diferentemente aquelas do seu predecessor Moisés. Então, vem aí Jesus para dar essa grande mudança. E nós temos que nos fixar nele. Porque tanta gente fala em tanto médium, em tanto espírito, que se comunica, que se psicografa, mas por que não vamos beber água pura, cristalina, a fonte original, a origem de tudo que nós temos aqui de conhecimento? Por que ficarmos em canais paralelos, em vias secundárias, em afluentes, quando na realidade temos o leito principal a correr com a sua beleza, grandeza e ensinamentos, que é Jesus? Então, na realidade, Jesus veio para nos ensinar o perdão e a compaixão de Deus, que são as grandes formas de nós superarmos a lei da causa e efeito. Porque a lei da causa e efeito é a lei que regula a justiça divina no mundo. Quer dizer, a balança do mundo, o sujeito cometeu uma ação transgressora, ele vai, pela lei da causa e efeito, nessa encarnação, outra, e mais outra, certo? Quando for da vontade divina e da lei divina, ele vai ter que receber o efeito daquilo que ele produziu. A lei da causa e efeito é a reguladora da justiça divina e, através da justiça divina, a promotora da nossa própria evolução. Por isso que nós, espíritos, não concebemos o sofrimento, a dor, como castigo, mas como um remédio, um recurso que Deus nos oferece para podermos superar as nossas quedas. Daí a própria reencarnação, que é um dom que Deus nos ofereceu, um dom superior e divino e não um castigo. Daí nós não concebemos o karma dentro de uma linguagem vulgarizada, que é o destino que o indivíduo tem que obrigatoriamente passar, quando nós temos a lei do livre-arbítrio, que nos faz vencer o nosso destino, se não for nessa, nas encarnações futuras. Então, dentro dessa linha que vai sendo trazido Jesus, nós temos que dar dois pontos também evangélicos que mostram a grandeza de Jesus. Ora, Jesus era o preposto de Deus, ele não é Deus. Ele não é Deus. Fizeram dele Deus, Filho e Deus, Filho e Pai. Isso é um absurdo. Ele só fala que meu pai o tempo todo, e mesmo na hora da crucificação ele chama meu pai. Em hebraico, ele é filho, ele é o filho.
mas é um filho que a sua consciência está plenamente identificada com a vontade divina. Então, essa consciência, que nós chamamos consciência crística, ele bem caracteriza em João 10,30, quando ele diz: eu e o meu Pai somos um. Eu e o meu Pai somos um não significa que eu sou o Pai. Eu penso como um Pai, eu ajo como meu Pai, eu tenho uma identidade de princípios como meu Pai, eu tenho condições de representar o meu Pai, eu sou o procurador do meu Pai no mundo, eu e ele somos um. E ainda em João 14,16 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa passagem, que é muito bonita, mostra algo que também muitas pessoas desconhecem. Ele nos diz, por ser o caminho, a verdade e a vida, ou seja, os seus ensinamentos, quando praticados, nos levarão a uma verdade e nos levarão a uma felicidade, que é a verdadeira vida. Ele diz que aquele que o seguir e praticar aquilo que ele propõe, não é só conhecer, é praticar, ele chegará ao Pai, como ele. Enfim, então nós entendemos que Jesus não veio se colocar numa posição de privilégio junto a nós, mas sim de um irmão mais velho. E que todos nós podemos um dia, daqui não sabemos quantos milhares de anos, ser um Cristo. Isso que é importante sabermos. Ele não é o único. Ele veio para nos dar o caminho. E não é à toa que o Livro dos Espíritos fala sobre Jesus, quando Allan Kardec pergunta, né, quem é Jesus, o que é Jesus, e diz: veio como modelo e guia. Quer dizer, ele é o nosso modelo e guia. Então nós vamos entendendo que nós temos uma potencialidade divina que nos dá condições de evoluirmos e de seguirmos Jesus, não vamos dizer alcançarmos a figura crística dele, mas um dia, teórico e potencialmente, isso nos é possível, ou nos será possível. Então tiramos Jesus de um pedestal, não é? De um altar, de uma entronização, e trazemos ele para nós, como um irmão mais sábio, mais velho, uma espécie de pai também. O pai maior é Deus, e procuramos um entendimento com ele, nesse clima de fraternidade, buscando honestamente seguir aquilo que ele diz. Bem, dentro desse contexto, que ele propõe o caminho e a vida, não é? E o Pai somos um, nós dividimos didaticamente o curso de Jesus, esse percurso messiânico, né, do Messias, do ungido, porque, como eu disse, Messias vem do hebraico Messiá, né? Messias é Messiá, é ungido. Nós dividimos em 4 etapas. Primeiro, a etapa que Jesus dá os sinais mediúnicos. Nós vamos ver aqui. Começa a um determinado momento que ele faz milagres e opera uma série de situações ditas surpreendentes, curas, etc. É a fase dos sinais. O Espiritismo passou por essa fase. Foi a fase dos fenômenos. No primórdio do Espiritismo, era importante dar-se fenômenos. Os fenômenos eram muito abundantes e produtivos. Hoje, para nós, os fenômenos são secundários. O que importa é a nossa modificação moral, à medida que a gente vai acrescentando esse conhecimento. A segunda fase são os ensinamentos evangélicos de Jesus. Aí sim é o corpo real da sua doutrina, é a grande substância do seu trabalho, é a nossa evangelização. E é o exemplo dessa evangelização que ele dá na prática. Ele não é apenas um teórico, ele exemplifica com o seu comportamento cotidiano aquilo que ele propõe e ensina. A terceira fase é a fase da ressurreição de Jesus.
e das aparições após a crucificação. Essa terceira fase, ela é um delimitador de águas de Jesus entre os profetas. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, ele seria concebido como mais um profeta entre os judeus. Houve grandes profetas, como Isaías, sobretudo, um grande profeta, Jeremias, enfim, ele seria mais um profeta, Elias, um grande profeta. Mas o que diferencia ele da sua postura superior é que ele vem e ressuscita, ele vence a morte. Então ele dá o caráter da transcendentalidade da vida e da imortalidade do espírito. Então, a morte dele é absolutamente necessária para que a sua missão e os seus ensinamentos sejam acreditados. Não vamos tomar Jesus na cruz, porque isso não faz parte da nossa cultura espírita. Nós queremos a liberdade. Nós não estamos para ser crucificados. Não existe isso para nós. Não existe. Nós buscamos a liberdade. E o conhecimento espírita é que nos faculta essa liberdade e o exercício, né, vamos dizer, das melhores condições para sermos mais felizes. Enfim, essa terceira fase mostra a transcendência do espírito. Ele vence a vida, vence a morte e retorna. E a última fase é a nossa fase, a fase do espiritismo. Em 18 de abril de 1857, quando Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos, a primeira edição. Então Jesus volta nesse momento não mais encarnado, não mais corporificado numa individualidade, Jesus, mas volta através de uma coletividade, de uma comunidade de espíritos superiores que são os responsáveis pela divulgação da mensagem espírita e pela abertura dos evangelhos que estavam em parte escritos em linguagem simbólica, em parábolas, e abre essas parábolas e os ensinamentos de Jesus ficam claros e absolutamente compreensíveis, sem nenhum mistério, sem nenhum milagre, sem nada de surpreendente, sem sobrenatural, sem nada. Porque essa foi uma das preocupações do professor Kardec, já em 1868, já um ano antes de desencarnar, que foi em 69, quando ele lançou a Gênese. Mas o subtítulo da Gênese é a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Ele caracteriza bem que o Espiritismo tem capacidade para posicionar os milagres e as predições dentro de leis, a semelhança da física ou da química, que tem suas leis, que não é algo milagroso, não é algo surpreendente. Então ele coloca com muita firmeza isso, porque ele notava o que os espíritos superiores que orientavam notavam que as pessoas estavam indo para o lado do milagre, do sobrenatural, da deificação de médiuns, né? E não era essa a proposta dele. A proposta dele era a nossa evangelização. Então o advento do Espiritismo vai nos dar então justamente essa posição de nós entendermos todo o curso que Jesus nos propôs no Evangelho. Vamos andando então. Bom, a fase, a primeira fase está ali? Não, né? Os sinais, a primeira fase. Bom, os judeus achavam que o Messias ele tinha que dar sinais, dar fenômenos. Isso é gozado, porque até hoje isso perdura. Se o médium der um fenômeno, é um cara maravilhoso. Se der a materialização, maravilhoso. Se psicografar alguma coisa extraordinária, ele é maravilhoso. Nós estamos sempre, talvez por uma coisa atávica,
que Jung chamava inconsciente coletivo, nós estamos ainda ligados, talvez por vidas espirituais precedentes, a essa necessidade de nos depararmos com milagres. Então, mas isso não começou conosco, começou com os judeus, porque eles achavam que o Messias, o Christos, ele tinha que autenticar-se, ele como Messias, pela produção de sinais. Esses sinais nada mais são para nós do que os fenômenos mediúnicos, baseados em quê? No perispírito, na própria mediunidade e no fluido espiritual. Sem isso nós não temos fenômenos. Nós não temos fenômenos. Então, esses fenômenos, que são fenômenos de efeitos físicos ou efeito inteligente, depende do médium. Então, era algo que era aprisionado e eu diria, um emblema, uma identidade do Messias. Então, nós pegamos aqui Isaías, que diz o seguinte: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Olha só. E eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emmanuel. Está em Isaías. É um milagre, uma mulher virgem dá luz. Mas hoje quem estuda fertilização assistida, e eu sou médico, psiquiatra, mas eu entendo alguma coisa também das demais especialidades dos meus colegas, eu sei que é possível uma virgem dar luz. Eu sei que é possível tirar um óvulo dela, fecundar esse óvulo com espermatozoide in vitro, e depois, quando houver a fertilização, inocular esse óvulo no útero e dar uma série de hormônios que ativam a fixação desse óvulo no útero. Enfim, e essa virgem concebeu o filho. Não é um absurdo? Por favor, não é um absurdo. Enfim, então esse é o primeiro sinal. Bom, os judeus se preocupavam efetivamente com a identidade de Messias. E Lucas nos diz o seguinte: como afluíssem as multidões, passou a Jesus dizer: esta geração perversa, nós vamos entender esses termos como pejorativos, porque o vocabulário hebraico, ele tinha no máximo 4.000 e poucas palavras. Então, uma palavra tinha que ter diversas sinonímias, e nós só poderíamos entender verdadeiramente a sua significação no contexto do texto, né? Então, perversa pode ser ignorante. Não vamos entender que adúltero é adúltera, né? Não é assim na Bíblia. Essa geração perversa pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado de Jesus, senão o de Jonas, porque assim como Jonas foi o sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para a geração. Qual foi o sinal de Jonas para os ninivitas? Foi uma advertência que ele fez aos ninivitas, que caso eles não voltassem ao monoteísmo, eles todos seriam destruídos, porque ali a situação era muito pesada, e a lei da ameaça, da punição, é que poderia precariamente alinhar aquele povo ignorante e materialista. Então o sinal de Jonas é esse, e Jesus vai dar o sinal de Jonas, que será essa advertência, né? Mas na realidade é a mudança do comportamento daquele povo. Muito bem, então nós concluímos que esses sinais agora vão ocorrer em série. Então eu vou citar alguns, porque o texto é longo e o tempo é curto. Primeiro, a transformação da água em vinho. Está em João 2:1.10. Se vocês quiserem, vocês têm a apostila, né? Eu vou deixar um CD aqui para casa. Se a casa quiser o CD, multiplica, triplica, né? Porque isso não é meu, é da doutrina, vamos andando.
Tá? Bom, aí dá o primeiro sinais em Caná, quer dizer, na Galileia, não é isso? Transformando a água em vinho, né? Esse é o primeiro caminho que abre para a sua identidade messiânica, né? Então Jesus lhes disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, em linguagem escrita, que são os nossos fenômenos, de modo nenhum crereis. Pessoal, é isso que acontece está ali a tela da câmera, né? É isso que acontece em grande parte das pessoas que frequentam o Espiritismo. Querem sinais, querem os fenômenos. Vamos proibir? Não, isso faz parte da cultura. Deixa dar fenômeno, deixa dar sinal. Cada um vai seguir o seu caminho. Cada um tem a sua evolução espiritual. Nós não somos todos iguais. Uns têm mais encarnações e aprenderam mais, outros menos. Mas a massa, o povo, quer ver um tal do sinal. Porque aquele sinal tipifica o milagre. Puxa, eu vi ali aquela imagem de Cristo em que os olhos dele, na imagem, saíam lágrimas de sangue. É possível. Qual é o problema? A materialização é um fenômeno de ectoplasmia. Ué, como é que é isso? A gente está cansado de ver isso, né? A bibliografia é muito grande sobre tudo isso, sobre esses fenômenos, mas precisam haver o sinal. A multiplicação dos pães e peixes é outro sinal, embora Kardec conteste no Gênesis mais ou menos esse sinal. Muito bem, nós encerramos aqui com esses dois exemplos. São muitos na Bíblia, mas só para fins didáticos, que aí sim a fase sinal de Jesus é mais ou menos fechada. Mas ainda a fase de curas também, né? Ele começa a curar pessoas. Então, vão atrás de Jesus, buscam Jesus para cura, para milagres, né? Então, uma multidão imensa. Mas essa não é a missão dos avatares, nem a missão dos Cristos, ficar dando sinal, dando cura, porque a cura é temporária, é para esse corpo, mas o ensinamento espiritual nós vamos levar para as outras vidas e outras encarnações. Bem, vamos andar mais um pouco. Bem, a segunda fase é a fase mais importante, né? E que Jesus, o amor e a caridade é o signo da evolução e do progresso do homem. É por aí. É o verdadeiro corpo da doutrina. E Jesus, Allan Kardec identifica muito bem aquele que já começa a assimilar a caridade e a doutrina, dizendo que o verdadeiro espírita é o que conhece e pratica os ensinamentos de Jesus. Nesse momento ele funde o espiritismo ao cristianismo e diz que só é possível ser espírita se for cristão, e se for cristão, praticar os ensinamentos dele. Ele é muito claro nisso. Ele tem uma parábola muito bonita que lhe diz: o homem prudente é aquele que ouve e pratica minhas palavras. É como aquele homem que edificou sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, subiram as águas e a casa permaneceu firme. O homem prudente é aquele que ouve as minhas palavras, ouve, os teóricos, e não pratica. É como aquele que edificou sua casa num terreno arenoso. Subiram as águas, veio a chuva, subiram as águas e derribaram a casa. Então não há opção a não ser praticar e seguir. Isso é um processo interior nosso. Não é de boca, é de coração e sentimento. E Allan Kardec já mostra isso. De qualquer forma, Jesus também ele tem que mostrar que ele não veio destruir nada dos antigos, nem dos profetas,
nem de Moisés no que toca à parte divina da lei mosaica, porque é uma legislação mosaica civil, penal, enfim, isso é do Moisés. Sabe que médio varia, né? O médio está sempre variando, né? Tem dia que ele funciona, tem dia que não funciona. A gente achar que ele é perfeito, não é perfeito. Mas Moisés também teve uma legislação civil e penal, mas isso não tem nada a ver com as revelações divinas, aquela que veio no Monte Sinai, que é o Decálogo. Então Jesus, ele é claro também, me diz: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas. Eu não vim destruir, mas cumpri-los. Que lei é essa? Que lei? É a lei divina, não é a lei de Moisés. São os 10 mandamentos. Então ele mostra que, na realidade, ele é um continuador de um processo de evolução espiritual que os hebreus, né, não eram judeus ainda, eram chamados hebreus, eles passavam e que tinham que ter um outro salto, um outro pulo, um upgrade, dar um salto para assimilarem a evolução. Bem, do ponto de vista doutrinário, ele desenvolve 2 aspectos, não é? A revelação após a vida futura, imortalidade da alma e das penas e recompensas após a morte, e a concepção da vida de Deus. Muito bem. Por quê? Porque os judeus não tinham a concepção da vida futura. Eles não tinham. Eles tinham a concepção da imortalidade da alma, mas também era muito embrionário essa concepção. E se não tinham uma concepção muito clara da vida futura e da imortalidade da alma, eles não entendiam muito bem as penas e recompensas após a morte. Então ele vai dar um caráter, quando ele diz que o meu reino não é do mundo, meu reino, o reino do meu Pai é o reino dos céus, e essa palavra céus é sistematicamente repetida no seu discurso, é o mundo espiritual, obviamente. Não é? Então, esse conhecimento da vida futura era tão precário que o 4º mandamento de Moisés diz assim: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Quer dizer, Moisés promete aos hebreus, aos judeus, viverem longo tempo, mas na terra de Canaã. Eles estavam no Egito, ou depois do Egito receberam essa mensagem no deserto de Sinai. Então a promessa era viver na terra de Canaã, desde que respeitassem esses ensinamentos. Aí mostra o desconhecimento e a ignorância deles sobre a vida futura. Vamos andando? Quanto à vida futura, ele mostra também mais um aspecto em Mateus. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Fazer a vontade. Jesus é pragmata. Ele é um homem que busca a execução dos seus ensinamentos. Ele não vai ficar apenas na teoria pura. Então, só aquele que realiza esses ensinamentos, mais uma vez, é que entrará nesse reino dos céus. Vamos lembrar que o reino dos céus é um mundo espiritual, mas como ele fala em céus, nós vamos supor que é o mundo espiritual mais elevado para determinados espíritos, que são os espíritos superiores, que são os mais evoluídos e mais próximos de nós. Bem, agora, a concepção que Jesus nos traz, que é fundamental, e fundamental em toda a religião, isso Allan Kardec expressa com muita clareza, é a concepção de Deus. Cada religião tem um eixo normativo.
E este normativo, o eixo, é a concepção de Deus. Como eles concebem Deus. Bem, então nós sabemos que nos primórdios da humanidade, Deus era confundido com os fenômenos naturais, os cataclismos, os terremotos, maremotos, erupções vulcânicas. Então era um Deus que ameaçava os indivíduos, que castigava, que matava. Em Moisés, esse Deus é o Deus dos exércitos, que ora defende o povo judeu, ora castiga, ora defende dos fariseus, ora defende daqueles que viviam, dos filisteus que viviam ao seu derredor, ora os castiga, ora os pune. Então era um Deus que ameaçava, punia, com epidemias e com fome, como os profetas aludiam. Mas Jesus é diferente. Jesus nos traz um Deus que é todo amor e bondade. Ele é o primeiro a dizer e chamar Deus de Pai. Abba, Abba, em hebraico. Então nós começamos a conceber um novo eixo da religião, que é um Deus misericordioso, um Deus de amor, um Deus do perdão, um Deus da misericórdia, um Deus que não castiga, um Deus que nos abraça, um Deus que é justo, que não pretere um ao outro, e sim que procura todos fazerem crescer e serem felizes. Então essa concepção de Jesus sobre Deus, que é o Deus que nós devemos amar, é a parte fundamental da vida de Jesus. Porque dessa concepção de Deus é que vão se desdobrar todos os princípios do cristianismo. Porque sem Deus não existiríamos. Sem Deus não poderíamos ter amor. Isso é importante, é tão importante, que o próprio professor Kardec diz, olha, está dito, amai ao próximo como ao vosso mesmo. Bom, então vamos estudar o Evangelho e vamos ver que não dá para amar o próximo como a nós próprios. Pode amar, mas a nós próprios é difícil ainda. E amai os vossos inimigos. Então isso Kardec mostra que esse amar os vossos inimigos é não desejar o mal dos inimigos. É diferente. Porque a gente fica atado a essa interpretação literal e vivemos em culpa, porque não conseguimos amar os nossos inimigos. Mas é impossível. Ele mostra até o problema de fluido. A energia do inimigo é tão grande sobre nós que nos causa mal-estar a sua própria presença. Mas nós não podemos desejar o mal, desejar a desgraça, sermos vingativos. Isso é um grande passo. Então, é dessa concepção de Deus que ele mostra também, aí mostra Kardec, que para amarmos o próximo, nós temos que amar Deus primeiro. É mais ou menos o seguinte, se eu tenho um pai, ou se eu tenho uma mãe, ou se todos nós temos o nosso pai e a nossa mãe. Então a mamãe fez uma toalha de renda, colocou na mesa. Mamãe hoje teria 99 anos, então é uma mãe antiga, uma mãe do lar, né? Que pega a gente, né? Diferente. Ela fez a toalha de renda. Eu vou lá e jogo o café, mancho a toalha, destruo a toalha dela. O que é isso? Papai deu uma fazenda. Ele edificou lá um mourão, uma opção de mourão, botou uns arames farpados para proteger a minha saída dos bois. Eu vou lá e dou um pontapé e digo, destruo o que o papai fez? Eu não vou fazer isso, porque eu amo meu pai e porque eu amo a minha mãe. Então, como é que nós vamos destruir o nosso pai, o que o nosso pai fez, que é a criação? Então, quando nós amamos a Deus, nós não podemos destruir a mata, a floresta, poluir os rios, matar os bichos, falar mal das pessoas, desejar o mal. É impossível. Por quê? Porque, no fundo, nós estamos desrespeitando o nosso pai. Isso é um problema de moral, de ética, íntima. Se nós amamos a criação,
Amor. Se nós amamos a Deus, amamos toda a criação, seja ela qual for. Não há discriminações de nenhuma espécie para nós, porque todos são filhos de Deus. Todos nós somos espíritos, fundamentalmente, e fomos criados simples e ignorantes, como diz o nosso livro dos Espíritos. Todos nós temos a mesma origem. Todos. Essa origem é Deus. Então, quando nós amamos a Deus, nós vamos amar o mundo e ao próximo. Então, a grande técnica que nós temos para poder seguir esses princípios crísticos é desenvolver o nosso amor por Deus. E amando a Deus, amaremos o próximo. Então, é isso que Jesus vai propor, que são modificações radicais nesse eixo da concepção de Deus. Andando, por favor. Bem, dentro de tudo isso, que é essa proposta de Jesus, e que esse amor a Deus, acima de tudo, e a parábola, vamos supor, os evangelhos que ele propõe, a pregação, os evangelhos bem-aventuranças, constituem a síntese de toda a sua doutrina, da nossa doutrina. Então chega um momento que tudo já foi colocado. Ele andou curando paralíticos, cegos, surdos, cegos de nascença. Ele fez aquilo tudo. Mas ele era cauteloso, porque ele sabia que aquilo não era a grande proposta dele. Ele era muito cauteloso. Porque ele chegou para a mulher samaritana, que era uma região central de Israel, e os samaritanos são dissidentes dos judeus, porque não aceitam os profetas, só aceitam o Pentateuco judeu, os 5 livros de Moisés, e disse para a samaritana: vossos pais adorarão Deus em Jerusalém, adoravam Deus em Jerusalém. Vocês adoram Deus no Monte Gerizim, é o monte que tem na Samaria. Mas haverá um dia que adorareis Deus em verdade e espírito, mostrando que o grande amor por Deus é essa verdade e espírito. Ainda diz para ela: vossos pais comeram no deserto o maná, porque Deus fazia cair o maná no deserto, que era uma espécie de gelatina que eles depois coziam e faziam um bolo fermentado. Eles tinham passado fome. Mas todos aqueles que comeram o maná morreram. Foi um milagre. Mas aquele que comer da minha palavra, esse terá a vida eterna. Impressionante. E disse também: não só de pão vive o homem, viverá o homem, sim das palavras do Senhor. Então ele mostra que, embora ele fizesse os fenômenos, fizesse as curas, tudo isso eram oscilações de superfície, ó. Porque a vida é muito mais do que essa vida. A cura física é muito mais do que uma vida. Mas é importante. Mas a missão dele não era essa. Era de outro nível. Ele não era um médico curador. Porque há médicos que encaram com a missão de serem curadores. Nós respeitamos ele, isso é a missão dele. Mas a missão de Jesus não era ser um médico ou um instrumento de cura. Então essa concepção dele, ela é colocada dentro de uma nova visão da concepção de Deus, esse Deus que é o nosso Pai, que nos dá esse amor, que nos dá essa felicidade, que nos dá essa alegria, que nos dá um sentimento íntimo de liberdade, porque nós não estamos mais sozinhos também. Por trás de todos os problemas tem uma justiça divina regulando isso tudo, que é o amor de Deus em nós e o amor de Deus no mundo. E em seguida ele sofre o grande impacto
que é dito a paixão do Cristo, mas não é paixão, como se fosse uma coisa terrível, ele ser levado à cruz, perfurado por cravos, né? Receber a lança do centurião, de um soldado, ferido, morto, exângue, né? Interpretam tão mal isso, que dizem assim, que uma das últimas palavras é: Deus, Deus, por que me abandonaste? Vocês já ouviram isso? Isso é um salmo de Davi, se eu não me engano, é o Salmo 22, é um salmo imenso, que começa assim mesmo: Deus, Deus, por que me abandonaste? Ele apenas recita o salmo de Davi, e esse salmo no final, no epílogo dele, é a glorificação de Deus. Então foi tudo levado para o lado errado. E nós aqui no Espiritismo temos que colocar as coisas no lado certo. Bem, aí vem a terceira fase, que é o maior dos aparentes milagres na vida de Jesus. Ele perdeu o corpo físico, ressuscita e se materializa perispiritualmente. Allan Kardec é claro nisso. No livro Gênesis, ele diz que tudo em Jesus revela ser o corpo fluídico. Quando ele está em vida, tudo revela que tem um corpo físico. Quando ele ressuscita, tudo nele revela ser um corpo fluídico. Ele não tinha que ter corpo fluídico, não precisava. Ele era superior a todas essas coisas. Ele não precisava ser um milagreiro. Ele não precisava. Isso seria até uma hipocrisia dele, ter um corpo fluídico. Tinha que encarnar como nós, isso sim, e passar por tudo que passou como nós. Bom, aí são as concepções do Espiritismo, né, que ele trouxe para nós, que são as nossas: a vida futura, o reino dos céus. Vamos lá, 3. A imortalidade da alma, ele mesmo comprova pela ressurreição a justiça divina, né? E a ressurreição, ele aparece aos discípulos na Galileia, né? Bem, e enfim, ele mostra a sua transcendentalidade, né? Ele vence a morte, aí ele corporifica e consolida a sua doutrina. E a última fase, que é a fase nossa, é a fase do Consolador, que é João 14, que vocês conhecem, que é a promessa do Consolador, que ele já diz aos apóstolos, né, que enviará o Consolador, não é isso? É o Espírito da Verdade que vai comandar o advento, o aparecimento do Espiritismo, mas que na realidade é um pseudônimo de Jesus. Bom, aqui temos o texto de João 14, né, que é o Consolador, né? Eu vos enviarei. Vamos subir um pouquinho, síntese. Ele que meu Pai enviará em meu nome, o Consolador, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que tenho dito. Ou seja, como Allan Kardec mostra, se o Consolador vai ensinar, é que Jesus nos ensinou tudo, o tudo estava de uma forma parabólica que as pessoas não entendiam. Então, o Consolador vai ensinar, ou vai dar a significação correta àquilo que ele disse, dentro dessa linguagem fechada. E recordar, sim, atualizar os seus ensinamentos, que já estavam superados por dogmas, por uma teologia desvirtuando, por uma instituição clerical, poderes materiais mundanos, e que isso Jesus jamais pregou, por um ritual, cultos exteriores, uma série de coisas
que Jesus jamais propôs. Então, aí aparece a nossa doutrina, não é? Com muita clareza, né? Que o mundo não pode receber, porque não vê absolutamente e não conhece, né? Naquela época, né? Recordar tudo que vos tenho dito. São os ensinamentos que foram muito bem explicitados agora pelo Espiritismo, né? Vamos andando, isso é um texto do professor Kardec, né? E muito longo, né? Nessa quarta fase, em que os espíritos superiores participam desse trabalho, porque foram os espíritos superiores que escreveram, que deram o conteúdo a Allan Kardec. As pessoas pensam que Allan Kardec era médico, as pessoas pensam que Allan Kardec escreveu isso, ele compilou e organizou, os médicos ofereceram a ele. Ele nunca quis se dizer autor dessas obras, jamais, jamais, jamais. Isso também é outro erro. E nós, por razões de cultura, temos que dizer: o que você é, Paulo? Eu sou espírita kardecista. Por quê? Porque a palavra espírita está lá, pegada no pote. Mande na espírita, médium espírita, traz o seu amor em 3 dias. E Paulo? Todo mundo é espírita, mas todo mundo é espiritualista, né? Acredita na vida superior, na imortalidade da alma. Mas espírita são aqueles que receberam essa comunicação e esses ensinamentos pelos espíritos superiores dentro da doutrina do Cristo. Doutor Paulo, permita, teve uma que disse que trazia o amor em 3 dias e usou um argumento muito forte. Qual foi? E quando eu rolei o e-mail, aparecia um BMW 0 km. Também essa é boa, Então você vai ensinar alguma coisa para mim, tá? Você está devendo, né? Te telefonei e vou te cobrar. Não, você está devendo. Não. Eu não vou sair daqui sem isso, né? Sem você falar alguma coisa. Bom, e dentro desse contexto, né, os espíritos superiores, o espírito da verdade, né, ainda nos prolegômenos, eles mostram que os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Vivemos atualmente, pois, sob os benefícios amorosos, os benéficos e amorosos influxos espirituais da quarta fase messiânica de Jesus, cuja execução foi otorgada ao Espiritismo. Diferentemente das revelações messiânicas do passado, Moisés e Jesus, o Espiritismo não é um ser ou um indivíduo. Enfim, é um ser coletivo, né? É um grupo de indivíduos, né? Uma coletividade, né? Assim, no passado, as revelações vieram por pessoas, Moisés, Jesus, Senhor Cristo e outros, né? Agora é esse ser coletivo que nos trouxe os instrumentos através da universalidade dos médiuns. Bem, basicamente era isso que eu queria passar para vocês, então vamos refletir sobre isso. Mas tem um texto que eu tenho muito amor, que é um texto que ninguém pode negar, sabe? São os evangelhos gnósticos, gnose do grego conhecimento, mas não é conhecimento intelectual que eles usavam, é o conhecimento de si próprio, né? Conhecimento espiritual. Então, esses evangelhos gnósticos, eles chamam os historiadores o cristianismo perdido. Bom, vamos ver o seguinte:
Com as notáveis descobertas de antigos textos gnósticos cristãos, Nag Hammadi, uma gruta no Egito, em 1945, pode-se vislumbrar algo que foi o período pelo cristianismo tradicional, durante esse processo de ocidentalização. Foi perdido, deturpado. Aí tem um livro aí citado, Gnostic Gospel, Evangelho, que é Vintage Books, 1861. Isso é tão bonito, os textos de Nag Hammadi e outros semelhantes a eles, que circularam no início da era cristã, foram denunciados como heréticos pelos cristãos ortodoxos em meados do século II. O fato é, porém, que aqueles que escreviam e distribuíam esses textos não se consideravam estes mesmos hereges. A maioria desses autores utiliza terminologia cristã inconfundidamente associada à sua herança judaica. Muitos afirmam apresentar tradições a respeito de Jesus que são secretas, ocultas de muitos, que constituem o que no século II passou a ser chamada de Igreja Católica. Esses cristãos são hoje chamados gnósticos da palavra grega gnosis, geralmente traduzida por conhecimento. Assim como aqueles que afirmam nada saber acerca da realidade absoluta, são chamados agnósticos, esses que nada sabem, não conhecedores. O indivíduo que afirma saber tais coisas é chamado de gnóstico, conhecedor. Mas a gnose não é primordialmente um conhecimento racional. De maneira como os gnósticos usavam o termo, poderíamos traduzi-los por percepção interior, pois a gnose envolve um processo intuitivo de conhecer a si mesmo, de acordo com os mestres gnósticos, conhecer-se no nível mais profundo e simultaneamente conhecer-se Deus. Esse é o segredo de Jesus. Bom, o que eles dizem, né? Esses pergaminhos que estavam escondidos, né? O Jesus vivo é que aparece nesses textos, fala em ilusão e iluminação, e não em pecado e arrependimento. Vamos entender. Ilusão e iluminação. Pecado e arrependimento não existe. Como Jesus do Novo Testamento fala, isso é outra coisa. Em vez de ter vindo para nos salvar do pecado, ele veio como guia, que abre acesso para o entendimento espiritual. Aliás, o nosso espiritismo diz que é o nosso modelo guia, né? E que não há pecado, há ignorância. A doutrina não diz que ninguém é pecador. Peraí, isso não é essa linguagem. Não é essa linguagem. Nós estamos aqui para sermos instruídos. Aí ele veio para isso. Os cristãos ortodoxos acreditam que Jesus é o Senhor, o Filho de Deus, de uma maneira única e singular. Ele permanece eternamente distinto do resto da humanidade que veio salvar. É outro absurdo, nós vemos aqui. No entanto, o gnóstico Evangelho de Tomé narra que tão logo Tomé o conheceu, Jesus diz a ele que ambos receberam o seu ser, ou a existência da mesma fonte. Já não sou teu mestre, pois bebeste da fonte borbulhante que distribuí e te inebriastes. Quem beber da minha boca se tornará como eu, e eu mesmo me tornarei como ele, e as coisas ocultas lhe serão reveladas. Está claro isso? Está claro? Quer dizer, que Jesus veio para nos fazer como ele? Está claro, né? Bom, tais ensinamentos, a identidade do divino e do humano, a preocupação com a ilusão e iluminação, o fundador que é apresentado não como Senhor, mas como guia espiritual, a humanização de Jesus para nós, coisa linda. Ele chega aqui, pertinho, é o nosso Pai, nosso Filho, nosso Mestre, não é Deus, mas ele representa Deus, né? Então nós temos um comentário a fazer aqui sobre esses
evangelhos ocultos, né, na caverna de Nabate. Nos textos aqui citados, a parte que parece retiradas dos ensinamentos dos espíritos superiores. Claro. Ou seja, esses evangelhos, ele até autentificam muita coisa do nosso espiritismo. Como isso é bonito, né? E eles se autentificam também pelo nosso espiritismo, né? Uma coisa recíproca. O Jesus vivo que aparece nesse texto fala em ilusão e iluminação, não em pecado e arrependimento. Bonito. Nos prolegômenos, prefácio de Livro dos Espíritos, os Espíritos falam em instruir e esclarecer. Lá no prolegômeno. Leia-se. Iluminação. Abrindo uma nova era para a regeneração. Ou seja, não o pecado. Vai cravando. Jesus veio como um guia que abre o acesso para o entendimento espiritual. Jesus, guia e modelo. Resposta à pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Mesma coisa. Eis aí o Consolador, a doutrina espírita, fazendo recordar tudo que Jesus efetiva e realmente disse, voltando às origens do cristianismo, tal como foi criado por Jesus. Então, meus amados confrades, confreiras, irmãos em Cristo, irmãos, filhos do meu Pai, eu estou absolutamente à vontade. Estou absolutamente à vontade, por quê? Porque eu estou tranquilo com a doutrina. Eu não tenho conflitos com a doutrina. Estou tranquilo porque essa doutrina realmente constitui os ensinamentos de Jesus. Embora esses fatos não sejam, como eu disse, muito valorizados na casa espírita, que vai para outros lados. Mas isso nos deixa muito tranquilos. Eu estou tranquilo que eu posso amar o próximo, amando a Deus. Eu estou tranquilo que eu estou na vida eterna. Enfim, eu estou tranquilo que eu encontrei a fonte, a gnose, o conhecimento da minha própria libertação, da verdade e da vida. Não que eu cheguei a isso, porque eu também vario o humor, né? Sabe como é que é? A gente diz que uma coisa parece tão bonzinho, mas no dia a dia as coisas variam, né? Mas, de qualquer forma, a gente chegou a essa consciência. É isso que eu queria passar para vocês. Não tenham desesperança de nada. Estejam estabilizados, tranquilos. Há uma passagem bonita no Salmo, se não me engano, eu acho que é 62, não estou me lembrando bem, mas que o Salmo diz: sois todos deuses, eis que sois deuses, eis que sois deuses, o salmista diz, sois filhos do Altíssimo. E nós sabemos que nós temos aqui uma parte divina em nós, que é o legado que Deus passou para nós. Nós temos que assumir isso, temos que assumir essa riqueza inconcebível. Para assumirmos essa divindade em nós, essa riqueza inconcebível, nós temos que realmente seguir o modelo de Jesus. Isso não tem outra forma de adquirir, a não ser a nossa modificação moral e a prática que o Espiritismo nos deu da caridade. Porque dentro das ferramentas que nós temos hoje no mundo, a caridade é a excelência de todas as virtudes. Não falamos da caridade assistencial, material, que é necessária. É necessário de praticar assistencialismo, a filantropia, é necessário. Mas falamos da caridade espiritual como concebeu Jesus e como está no Evangelho nosso, que é nós sermos indulgentes, pacientes, beneficentes, no sentido de perdoarmos também, estarmos cheios de amor, sermos tolerantes,
não criticarmos ninguém. Se o sujeito está errado, a gente tem que tentar ajudá-lo a sair do erro. Não é ficar falando mal dele. Isso não dignifica em nada. Então, quando o indivíduo ele se torna esse indivíduo compassivo com as imperfeições dos outros, e cheio de amor, cheio de interesse, e também se despreende das coisas, acha que é um instrumento de servir o próximo, um instrumento de Deus, porque nós estamos no mundo para sermos pessoas que servem a Deus, e servir a Deus é amar e praticar o bem. Pessoal, ninguém nos pega. Não tem gente que vai nos pegar. Nós vencemos a grande barreira. Então a nossa vida é um hino de louvor a Deus e um canto de amor e serviço ao próximo. Essa é a grande fonte de libertação. Por isso que o Espiritismo colocou como no frontispício dele, o grande letreiro dele, fora da caridade não há salvação. Mas a caridade que vai nos salvar, essa que é aqui no coração. A outra a gente faz. E vai fazer, continuar fazendo. Mas essa que nos eleva espiritualmente é quando temos essa capacidade de amar, de perdoar, de sermos compreensivos e de traduzirmos toda a nossa essencialidade no bem, no cotidiano da nossa vida, numa palavra, num gesto, num sentimento, num pensamento, numa ação, numa prece, num desejo de alguém melhorar alguém. Portanto, estamos aqui encerrando a nossa aula. Eu agradeço a atenção de todos. Peço para vocês darem uma lidinha aí na apostila, né? Porque ela é pesada, não dá para falar tudo, né? E, mais uma vez, obrigado pelo privilégio de estar com vocês e ser algo objeto da atenção de todos. Muito obrigado, pessoal.